Glória a Deus. Queridos, pode se sentar por um instante, porque hoje nosso dia é especial pela Santa Ceia, mas também é especial porque nós temos uma apresentação de crianças. Quero convidar para estar aqui o Luiz, Milena, Maitê, os padrinhos também, por favor, venham até aqui. A minha esposa, por favor. Gente, é uma alegria, né, estar recebendo aqui, junto com a igreja, bebezinha. Nós oramos, né, quantas vezes oramos pela Maitê, pela saúde. Enfim, a gente quis nascer antes, teve pressa, né, nasceu antes do tempo. Está aí. Érico, vem aqui. Isso. Aí, beleza. Tá todo mundo aí? Todo mundo aí. Beleza, então. Gente, então nós estamos muito felizes, né, por esse momento tão precioso. Sempre que a gente vai apresentar uma criança, a gente tem uma conversa antes, tirar todas as dúvidas, para que a gente possa fazer esse momento assim de uma forma consciente, e viver intensamente também esse momento. E nós falamos com os pais, com os padrinhos, a respeito da Maitê, porque você olha aqui apenas um bebê, mas Jeremias capítulo 1 diz o seguinte: antes que te formasse no ventre da tua mãe, eu já te conheci. Então a palavra do Senhor, já chegou a dar um soninho, né? Então, Deus já conhecia, Deus tem um propósito com a vida dela, e cabe aos pais, e nós entendemos o seguinte, que os padrinhos, as testemunhas, aqueles que estão aqui, eles foram convidados porque são amigos próximos, chegados, e eles chamaram eles para a responsa. Nós temos a nossa filha, e vocês nos ajudarão no conselho, na oração por ela. Então esse momento é muito importante para todos aqui, mas agora jogando a responsabilidade para a igreja. Todos nós aqui vamos fazer parte disso aí. Toda essa é a vida da Maitê, porque a gente vai ver ela correndo aqui, né? A gente vê as crianças correndo para lá e para cá e conversando e tal. Daqui a pouco todos serão adultos e nós faremos parte da história deles também, amém? Amém? Então, glória a Deus. Então, queridos, nós não apresentamos, nós não batizamos crianças, a gente falou sobre isso, mas nós apresentamos. Por quê? Porque ela não tem consciência para se arrepender dos pecados, para saber que necessita de um Salvador. Então nós fazemos segundo a palavra de Deus. E tem um texto hoje que eu separei, que eu quero ler rapidamente aqui para vocês, que está em Marcos, que diz o seguinte, Marcos capítulo 10, versículo 15: eu lhes digo a verdade, quem não recebe o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. Então tomou as crianças nos braços, pôs as mãos sobre a cabeça delas e as abençoou. Então eu poderia usar Lucas 2, 22 ali, falar sobre a apresentação de Jesus no templo, mas hoje o sentido a gente ler esse texto, que a criança é importante para o Senhor, e Ele faz questão de receber e de abençoar, e isso nós faremos como igreja nessa manhã, amém? Então nesse momento nós vamos passar aqui para a mãe, ela vai fazer a oração, mas o pai vai fazer... Oi. Segura. Pai do Senhor Jesus, amém. Eu, Luiz, declaro diante de Deus e destas testemunhas que esta é minha filha Maitê. Eu reconheço que sua vida teve início em Deus e só depois a Maitê foi gerada no ventre da minha amada esposa Milena. Eu afirmo diante da igreja que minha filha foi planejada por Deus como mulher para cumprir o propósito dele nessa terra. Eu declaro que vou amá-la e protegê-la com a minha própria vida, e com graça de Deus suprir as suas necessidades emocionais e garantir, no que depender de mim, um lar e uma família para ela. Eu prometo diante de Deus que ensinarei a Maitê conforme o ensinamento da Bíblia, seus princípios e valores, para que ela saiba o caminho que deve seguir.
Jesus. Eu declaro diante de Deus e destas testemunhas que esta é minha filha amada, que foi escolhida por Deus dentre todas as mulheres da terra para gerá-la. Eu afirmo que Maitê nasceu mulher para cumprir o propósito de Deus nessa terra. Assim sendo, não haverá confusão nesta ordem, pois eu comprometo em ensiná-la a ser filha, esposa e mãe, conforme a vontade de Deus. Prometo que, não depender de mim, com a graça do Senhor, eu darei sempre a Maitê afeto, aconchego, amor e carinho. E em nome de Jesus, amém. Agora é a nossa vez, tá? Então eu quero convidar vocês a se colocarem em pé. E nós vamos orar e vamos abençoar a vida da Maitê e recebê-la aqui na igreja também. Tá? E receber ela aqui, vamos dizer assim, no seio da igreja, no nosso meio, né? Estenda suas mãos. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, pela vida da Maitê. O Senhor esteve com ela em todo o tempo, e o Senhor a colocou no ventre da mãe dela, e o Senhor acompanhou em todo o processo, e nós te louvamos, Senhor, por ela estar aqui conosco. Ela é um milagre, e nós te louvamos, Pai, e nós declaramos sobre a vida da Maitê, Senhor, que ela terá saúde, que ela crescerá não somente em estatura, mas em sabedoria. Nós declaramos, Senhor, que tudo aquilo que o Senhor tem para a vida dela se cumprirá, e nenhum dos seus planos serão frustrados. Que desde criança, Senhor, ela seja cheia do Teu Espírito Santo, e por onde ela passar, que todos reconheçam que ela pertence a Ti, Senhor, e que o Teu Espírito flua através da vida dela. Clamo pela vida dos pais, para que eles tenham sabedoria, que eles possam encaminhar, Senhor, esta menina nos Teus caminhos, que o Senhor supra também toda a necessidade material, para que eles possam prover, Senhor, tudo aquilo que ela necessitar. Nós abençoamos essa criança, Senhor, e Te louvamos e a recebemos em nosso meio, e juntamente com a família, Senhor, nós cremos que a Tua luz brilhará através dela, da família, e em tudo que eles fizerem, Pai, para a Tua honra e Tua glória, no nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Vamos dar uma forte salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Amém. Deus abençoe, queridos. E o almoço hoje por conta dos padrinhos, né? Isso aí, beleza, amém. Todo mundo, não, cada um na sua casa. Vamos lá. Beleza, Deus abençoe, gente. Em nome de Jesus. Amém. Tainá, alcança a minha Bíblia, por favor. Glória a Deus, que dia gostoso, dia de festa, né? Dia de apresentação, dia de Santa Ceia. Pode se assentar, por favor, irmãos. Quero ler um texto aqui com você. Ok, deixa eu só me achar aqui. O texto está em Mateus capítulo 13, versículo 44. Eu estou usando a Bíblia aqui na versão NAA. Mateus 13, 44. Onde o Senhor Jesus diz o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Queridos, o Senhor, Ele mostra para nós que existe algo que é aquilo que mais valioso que existe. E Ele coloca aqui como um tesouro que um homem acha no campo. E hoje nós entendemos que esse tesouro, querido, é o próprio Senhor Jesus, é a salvação. E a palavra do Senhor nos garante que, por ser mais precioso, a minha vida pertence ao Senhor. Por isso ser precioso, a minha família pertence ao Senhor. O meu emprego pertence ao Senhor. Tudo que eu tenho pertence ao Senhor.
Nós ensinamos na aula de mordomia na igreja que existe uma só forma de nós realmente usufruirmos das bênçãos do Senhor, é colocando Jesus como centro em tudo o que nós fazemos. Não adianta fazer uma pirâmide, colocar Deus em primeiro, segundo, a família em segundo, e assim, Ele tem que estar no centro de tudo que nós fazemos. E como nós ensinamos aqui na igreja, nós temos um momento onde nós entregamos o nosso dízimo, onde nós entregamos a nossa oferta, e todo aquele que tem um entendimento, e que eu posso afirmar para vocês, queridos, como cristãos, o entendimento da palavra, ele vem através do se expor à palavra, e da ação do Espírito Santo na nossa vida. Então, eu quero convidar você que já tem esse entendimento, querido, sobre a importância de valorizar aquilo que o teu tesouro, que é Jesus, valoriza. E o que Ele valoriza não é dinheiro, o que Ele valoriza não é a prosperidade segundo o mundo, mas o que o Senhor valoriza é obediência à sua palavra. A palavra do Senhor nos diz que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria, e o temor só vem quando nós nos expomos à palavra, queridos, quando nós entendemos e cantamos, né? Tudo que tenho é teu. Deveria fazer uma fila, ó. Quem realmente acha que tudo que tem é do Senhor, vem para cá. Aquele que acha que tudo que tem é do Senhor, mas não cumpre o que está cantando, ou que a palavra ensina, vem para cá. É claro que não vamos fazer isso, né? O Evangelho é o Evangelho da graça, mas eu oro para que o Espírito de Deus, o mesmo que agiu na minha vida, que age na vida da minha esposa, da minha família, seja aquele que convence você do que é correto como um cristão fazer, amém? Segura a tua oferta, teu dízimo, quero orar com você. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós temos fé na tua palavra, que é verdade e é imutável, Senhor. Nós cremos na tua palavra que nós devemos semear para poder colher. Nós cremos, Senhor, que a obediência é que te agrada, Senhor, que a fé é a que nós necessitamos ter para te ver, Senhor. Ninguém te verá se não tiver fé. Ó Deus, no nome de Jesus Cristo, que o teu Espírito trabalhe em todos os corações, aqui nessa manhã, que possamos te agradar, que possamos semear, para poder colher, segundo aquela proporção que o Senhor derrama sobre a nossa vida. Consagramos esses valores a Ti, e dá sabedoria a nossos pastores e líderes, para poder investir onde é necessário, no nome de Jesus, amém. Você pode se levantar, pode vir até aqui, venha cantando ao Senhor. Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faço o que está em teu coração. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Amém, aleluia. Querido, estenda suas mãos, vamos abençoar as crianças, os professores também. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos por cada criança que está indo para as salas, que estão aqui na igreja, que a tua bênção, Senhor, esteja sobre ela, mas principalmente a revelação, Senhor, da tua palavra, da forma que elas compreendam, Senhor, que elas voltem, Senhor, para casa hoje também edificadas, tomando, Senhor, da mesma água que nós estamos bebendo aqui, que elas possam beber no mais rasinho, mas que elas tomem dessa água e sejam cheias do teu Espírito Santo. Dá, Senhor, direção aos professores, que eles possam realmente tocar o coraçãozinho desses pequeninos e conduzi-los a ti, no nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Olha só, eu tenho alguns avisos bem importantes para passar para você, então preste bastante atenção, que às vezes parece que o aviso é tudo igual e não é.
E, por exemplo, quarta-feira próxima nós teremos a nossa segunda reunião, nosso segundo culto do Profetizando 2026. Amados, só para você ter uma noção, a palavra do Senhor, ela nos ensina em Hebreus 11 a viver pela fé. E o que é fé? É você crer naquilo que você não está vendo ainda como já existindo, tomando posse. Então nós temos o ano de 2026 pela frente, e o que você quer, no sentido principal, conforme a palavra que nós trouxemos esses dias, é olhar para a videira, é estar na videira e cumprir o propósito de Deus para a nossa vida em 2026. Mas mesmo assim, eu quero servir ao Senhor, eu já sei, é isso, acabou, então para que sonhar? Os sonhos foram colocados dentro de nós por Deus. Ele tem um propósito com a nossa vida, e Ele revela através de sonhos quando dormimos, e também de desejos que Ele coloca dentro do nosso coração. Fora o anseio pela eternidade, Ele coloca também um anseio de ter um emprego melhor, para ganhar melhor, para devolver o seu dízimo, a sua oferta, auxiliar outras pessoas, para você ter o seu descanso, para você ter o teu conforto. A palavra do Senhor nos mostra que os homens de Deus, por mais até aqueles que foram perseguidos e mortos nas arenas, eles nunca foram pobres, porque a riqueza deles não estava no dinheiro, mas, como a gente falou, no tesouro que estava dentro deles. Mas não pense que eles não tinham um sonho. E o sonho desses homens era, em primeiro lugar, que Deus cumprisse o propósito dele na vida deles e pregar o Evangelho. Mas o Senhor levou cada um deles, se era na prisão, era na prisão, se era no palácio, era no palácio, se era no meio do povo, no meio do povo. Então, ouse sonhar e ouse, ou melhor, daí seja atrevido, corajoso para estar aqui na quarta-feira. Não é fácil, todos trabalham, a correria do final do ano tem tudo isso, mas sem esforço, querido, você não vai conseguir nada. E a fé e o reino de Deus é por esforço. A salvação é pela graça, mas você usufruir do reino de Deus a começar aqui é pelo esforço, é pagando um preço. Então, profetizando, quarta-feira às 20 horas. Sexta-feira nós vamos ter o encerramento do Voando Alto. Glória a Deus. Obrigado, amigo. Nós temos nosso encerramento, ainda a gente vai, essa semana eu decidi entre nosso grupo como vamos fazer. As mulheres fizeram um café, gente, eu estava aqui vestido de vovózona, não estava de vovózona, mas eu estava lá cuidando do som e da iluminação para elas, e eu acabo usufruindo, né, dentro, quebrei a minha dieta um pouquinho só, mas estava muito bom, gente, foi muito bom, mas o nosso vai ser melhor ainda, amém? Porque o delas já foram, nós podemos fazer melhor ainda. Então, essa semana teremos nosso Voando Alto, encerramento, sexta às 20 horas. Nós teremos também o culto de ação de graças no dia 14, queridos. Esse dia é um dia especial porque nós agradecemos a Deus por tudo que Ele fez no ano de 2025. O ano não terminou ainda, mas é a época em que conseguimos com que as pessoas estejam aqui. Um vai viajar depois para um lugar, para outro lugar, vai para a praia, enfim. Então, vai ser um culto muito legal. E nós combinamos já no culto, no Profetizando, o seguinte: para esse dia 14, nós vamos trazer 2 ofertas especiais. Na verdade, uma é uma semeadura. Como vai funcionar isso? Você vai orar ao Senhor e vai falar: Senhor, me mostre uma pessoa para eu abençoar na igreja. Daí Deus vai mostrar aquela pessoa. Mas será que é essa, Senhor? Eu quero ver, me dá uma prova. Ok, é o Luiz Miguel. Ah, mas será aquele menino? Sim, é meu filho Luiz Miguel, abençoa a vida dele. Senhor, mas com o que o Senhor quer que eu abençoe a vida do Luiz Miguel? Daí ele diz para o Cristiano assim: pega aquela tua camiseta bem linda e dê para ele. Mas Senhor, ele não vai usar. Amado, faça o que Deus colocar no teu coração. Eu já ganhei camisetinha. Teve eu lembro num retiro, que o menino deu uma havaianinha desse tamanho assim, ó, sim, para o líder dele. Falou: Deus mandou eu semear para você. E você pode pensar: mas meu Deus, por que isso? Porque Deus mandou semear alguma coisa, algo de valor, entendeu? Não é algo que está sobrando. É para quem Deus mostrar aquilo que o Senhor mostrar. E o Espírito Santo é muito criativo. Então, no dia 14 nós vamos ter esse momento de semeadura. A gente tem feito isso há alguns anos. E também uma oferta, querido, de agradecimento ao Senhor pelo ano.
pelas bênçãos que nós recebemos, pela nossa família, pelo nosso trabalho, pela igreja que nós temos. Então você separa uma oferta, não é aquela coisa assim de, eu vou ofertar o que me sobrou aqui. Não, Senhor, me fala um valor e eu quero ofertar no reino de Deus. Querido, se você quer realmente um lugar para, o melhor solo é na vida das pessoas, porque a igreja é viva, não é templo de pedra. Templo fica tudo aí, nas pessoas. Mas quando fala de semear na igreja, no sentido templo, esse dinheiro, esse valor, querido, é destinado para a igreja, povo de Deus, amém? Então, nós vamos ter o nosso Ação de Graça dia 14, nós vamos ter um encontro de líderes e ministérios no dia 19, também vai ser um momento que a gente vai receber os líderes e os ministérios, todos que trabalham aqui voluntariamente. Nós queremos ter um tempo com vocês, para nós orarmos juntos, para nós celebrarmos esse ano, em agradecimento e honrar você também pela tua doação. E por último, nós teremos o nosso culto de Natal, no dia 21/12, e nós já temos algumas propagandas ali, né, que vai ser muito legal. Eu posso só dizer isso para vocês, vai ser muito legal. E a gente vai fazer nesse dia, para que todos possam participar, como eu disse para vocês. Crie uma expectativa, tanto no Ação de Graça quanto no culto de Natal. É um dia legal para você convidar amigos, parentes, sabe? Para você poder falar, olha, venha, vamos lá na minha igreja, vamos conhecer o pessoal, vá lá para receber um abraço, vamos para orar juntos, vamos para agradecer ao Senhor, vamos para ver o que Deus tem para falar nesse final de ano para você. Então, eu tenho certeza que é só você, querido, oferecer, sabe? As pessoas estão sedentas por Deus, elas estão procurando em lugares errados a presença de Deus, a direção do Senhor, e você tem a oportunidade de falar, venha junto comigo, e você vai sentir a presença do Espírito Santo, amém? Era isso? Né? Então eu quero convidar o pastor Everaldo, conhecido mais como Blequinho, nosso pastor querido, vai estar nos ministrando aqui nessa manhã, amém? Valeu, Domingos. Obrigado. Domingo a gente está junto, sempre a gente forma uma equipe aí, né? Eu, Domingo, Ed, normalmente, o Juliano às vezes vai junto também. Lá no... Meu Deus, Jovens Livres. Já não estou tão jovem, né? Jovens Livres, né? Que é uma casa de recuperação, onde a gente vai uma vez por mês lá, levar uma palavra de incentivo ali, pregar a palavra de Deus, que é o que realmente transforma aquelas vidas ali, né? Qual é a diferença daquela casa para outras casas de recuperação que estão abertas para ajudar as pessoas? A diferença daquela casa é que ela usa a palavra de Deus, né? Que nós sabemos que é o remédio realmente eficaz para libertar a vida de uma pessoa, né? Então, domingos aí, Ed, Juliano e Black, estamos juntos lá levando a palavra de Deus, amém? Fomos unidos aí nesse momento para esse propósito. Falei unidos porque eu já quero levar já para a palavra, entenderam? Unidos nesse propósito, juntados nesse propósito, nós já vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, amém? Eu gostaria de fazer uma oração com você, oração não quer demais, né? Amém? Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade de estar aqui, de poder pregar a Tua palavra, de poder, Senhor, compartilhar com os meus irmãos aquilo que o Senhor tem trazido ao meu coração, e que nessa manhã nós possamos aprender um pouco mais acerca da Tua palavra, acerca daquilo que realmente agrada ao Teu coração. Nós te pedimos, Espírito Santo, que esteja abrindo o nosso entendimento, para que nós possamos sair daqui, Senhor, cheios da Tua graça, cheios do conhecimento daquilo que transformará as nossas vidas, em nome de Jesus, amém, amém? Glória a Deus. Se você quiser deixar a tua Bíblia aberta já aí, já vai tendo esse tempinho, é bem difícil o livro para procurar, então eu já vou avisar antes, tá, né? Gênesis, vou deixar antes para você não se perder, né? Lá no capítulo 11 de Gênesis, nós vamos ler daqui a pouquinho. Quantos de vocês já ouviram aquelas expressões assim, né? A união faz a força. Já ouviram? A união faz a força. Unidos venceremos, né? Tem muito disso. Tem mais algum outro?
Juntos somos mais fortes. Você conhece algum outro aí que chama a galera junto assim? Marcelão, na equipe lá do trabalho. Acho que, olha só, em outra língua ainda. Então tem tudo isso, você entendeu? Nem eu. Unidos venceremos. E as pessoas sempre têm essa frase unida muitas vezes para líderes, né, de empresa, faz uma reunião, quer motivar o povo, e aí, normalmente também agora que você vê muito é os, meu Deus, coaches. A minha memória está, mas nós vamos chegar lá. E a gente vê muito isso. Eu quero conversar com você hoje um pouquinho sobre um povo que em determinado momento se uniu firmemente com o propósito deles lá, e eles estavam chegando lá no objetivo, porque unidos eles realmente estavam vencendo naquele momento. Isso acontece muito, mas o que nós devemos entender é que em quem nós estamos unidos, em quem nós estamos unidos, qual é o propósito da nossa união, tudo isso faz diferença, né? Só um ajuntamento de pessoas é só um monte de gente num lugar sem direção nenhuma, não é? Andando para lá e para cá, de repente você vê, por exemplo, na rua 15 de novembro, quando está todo mundo para lá e para cá, um monte de gente no mesmo lugar, só que cada um numa direção, cada um indo numa loja, outro indo para o trabalho, ou seja, não tem um objetivo sequer daquele montante de pessoas, daquele monte de pessoas juntas, não tem, ninguém sabe para onde está indo. E tem também os momentos em que se ajuntam pessoas com um objetivo. Para lá, seja um time de futebol, nosso objetivo é fazer o gol, é derrotar o time adversário, esse é o nosso motivo, e o técnico ali chama o time a isso, né, Marquinhos? O técnico chama o time para isso, e deixa o torcedor alegre, deixa o torcedor feliz, às vezes deixa o torcedor triste, deixa o torcedor caído, mas não tem problema, o técnico está ali para levantar o povo. E eu quero falar com você então, já que você já abriu a tua Bíblia aí, lá em Gênesis nós vamos falar um pouquinho sobre esse ajuntamento de algumas pessoas, que um dia resolveram, unidos nós vamos fazer algo poderoso, nós chegaremos lá, amém? Diz assim lá, Gênesis capítulo 11, versículo 1, amém? Ali, ó. Houve um tempo em que todos os habitantes do mundo falavam a mesma língua, e usavam as mesmas palavras. Ao migrarem do leste, encontraram uma planície na terra da Babilônia, onde se estabeleceram. Começaram a dizer uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos, endurecê-los no fogo. Ali diz, né, a explicação, naquela região era costume usar tijolos em vez de pedras, e betume em vez de argamassa. Os pedreiros de plantão aí, né? Fiquem espertos que dá para usar isso aí também. E continuaram dizendo assim, ó, depois disseram: venham, vamos construir uma cidade com uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. Amém? Até aí. A gente vê aqui um ajuntamento de pessoas, um povo decidido a fazer alguma coisa. Já tinham feito uma cidade, já é algo muito grande, não é verdade? A gente vê aqui as histórias de Blumenau, que veio o doutor Blumenau para cá, e veio descendo de barquinho, talvez, e se aventurando pela beirada do rio, e hoje nós temos o quê? Blumenau. Não é um grande feito já criar uma cidade, já formar uma cidade? Eles já tinham uma cidade, mas não bastava só a cidade. Vamos fazer uma torre tão alta que vai tocar o céu. O interessante é que Deus estava olhando tudo isso e vendo, esse pessoal aí é da pesada mesmo, e eles vão chegar lá. E o próprio Deus percebeu, se eu não fizer alguma coisa, eles vão continuar essa torre até chegar aqui, eles vão dar um jeito. Não é mais ou menos, né? A gente começa a ler isso, você já fica vendo a historinha do João e o pé de feijão, né? Não parece a história do João com o pé de feijão? Vai construindo e subindo, com o pé de feijão. Às vezes a gente lê alguma coisa na Bíblia e fica imaginando, tentando imaginar como que seria isso, como seria essa torre, como que esse povo chegaria lá, mas a gente percebe o quê?
que é verdade porque está na palavra de Deus. Então nós cremos no que o próprio Deus está dizendo aqui. E ele declara então, eu vou ter que descer ali, fazer alguma coisa para que esse povo não continue esse entanto. Por que Deus decide então parar com aquilo ali? Porque ele vê que eles não iam parar de jeito nenhum, e o propósito deles seria alcançado. Ele diz, eu vejo que esse povo está desse jeito, eles estão unidos de tal forma, que nada vai impedir eles de chegar no seu objetivo. Deus então decide criar ali um rebuliço entre eles, e faz com que eles não consigam mais entender nada do que um está falando com o outro, e eles então são dispersados, são espalhados pelo mundo. Então nós vemos depois pregações, ensinamentos acerca da criação das várias línguas que existem hoje, para que não houvesse aquele único ajuntamento de pessoas ali. O que nós podemos observar ali? Que aquele povo, eles estavam decididos a fazer algo. Quantas vezes nós também resolvemos ou nos juntamos, de repente lá no passado, hoje não, talvez não, você não faça mais isso, mas lá no passado, você se juntava com a galera. Quando a gente está sozinho, é até difícil fazer alguma coisa, né? Seja qual for, mas quando a galerinha chama, junto, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, pronto, está formado o time ali, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. O próprio pastor Cris já contou algumas das dele aqui, né? Sozinho não, mas com uma galera, era fortão, fazia um monte de coisa. Eu também. Eu lembro uma vez, um amigo meu, contar só essa, tá? Vocês já ouviram várias vezes, então quem não ouviu, ou se você já ouviu, faz de conta que não ouviu. Ele me contou, esse é o meu amigo meu, grande amigo meu, pastor Luiz hoje. Agora a minha voz vai ficar mais bonita, está vendo? O microfone faz milagre, olha isso. Pastor Luiz, na época não era pastor, fino, que o apelido dele era Canetinha, de tão forte que era, o Canetinha. Mas junto com a galera, a gente fazia e acontecia. Quando saía, primeiro eram os três morenos, Canetinha, Blequinho e Marcãozinho, que não era tão Marcão assim, mas eram Marcos que tinha na turma. Sempre tem um Marcos na turma, né, Marcos? Tem mais um lá atrás. E diz que um dia começou aquela briga, aquela bagunçada na rua, e pega daqui, pega dali, bate daqui, bate dali, porque alguém provocou alguém, mas na turma, vamos lá pegar eles. Nós, a gente é mau mesmo, vamos lá, vamos destruir com eles, vamos galera, e um se armava de algum jeito, e começou aquela correria, bate daqui, bate dali, e o Canetinha viu um correndo, falou, é esse que eu vou pegar, é esse que nós vamos pegar, e o cara correndo na frente, e Canetinha correndo atrás, pega, não pega, pega, não pega, e o cara fugindo, porque ele via que tinha uma galera, e o cara correndo, disse que dava uma olhada para trás, e fugindo, daí ele olhou uma vez, olhou duas vezes e foi parando, até o Canetinha, nem entendeu porque que o cara estava parando, ele falou, vai apanhar, o cara parou, disse que quando ele chegou perto, ele só levou uma no meio do ouvido, pá, já caiu ali, ele olhou para trás, não tinha ninguém, ele estava sozinho, Canetinha, sozinho, não fazia nada, mas quando ele estava com a multidão, ele pagou o maior mico, foi perto de um ponto de ônibus, onde estava cheio de gente, e o Canetinha virando as perninhas para cima, caindo, apanhando ali, aí quando apareceu a galera de novo, o cara largou, ele correu, mas gente, é difícil sozinho, mas quando a gente está com um monte de pessoas, a gente faz alguma coisa, e às vezes a gente faz dessas, se une com um propósito de fazer coisa errada, com um propósito que não vai levar a lugar nenhum, muito pelo contrário, vai nos prejudicar ainda. Esse povo estava unido, mas o propósito deles não agradava a Deus, o que eles estavam querendo fazer não estava agradando a Deus, por isso alguma coisa aconteceu para que eles parassem com aquilo, eles então foram dispersos. Outra coisa que eles queriam fazer
é permanecer juntos o tempo todo. Não é bom quando a gente vem aqui no culto? Ar-condicionado, microfone, não precisa ficar falando alto, né? Sentadinhos, tudo de boa. Não é melhor ficar aqui dentro, gostosinho? Mas depois tem que sair no sol, tem que cada um fazer os seus afazeres, já não fica tão bom assim. É bom quando está junto, que é tão bom que a gente não quer, às vezes, sair do lugar. A gente prefere ficar ali. E Deus, então, Ele tem que fazer alguma coisa para que a gente se mexa, para que a gente não fique parado no mesmo lugar, porque não é vontade nem plano de Deus que nós fiquemos estacionados, que nós resolvemos fazer uma coisa sempre do mesmo jeito, sempre no mesmo lugar. Não, mas eu estou conseguindo, eu estou construindo, eu estou fazendo, eu estou acontecendo, mas não é a vontade de Deus, porque você não está fazendo nada para que se cumpra o propósito dEle. Aquilo não vai servir para nada. O objetivo daquele povo era ser famoso. Quantas vezes nós queremos fazer as coisas apenas para nos aparecer? Olha o que eu estou fazendo, olha o que eu estou construindo aqui, olha o carro que eu comprei, olha a casa que eu fiz, venham ver o que eu estou fazendo, e às vezes você fica naquilo. Olha o que eu estou fazendo aqui, no ajuntamento das pessoas onde está tudo bom. Pastor Cris e pastora Soraya estavam no tudo bom, uma igreja grande, já não ia ter mais tanto trabalho assim, ligado diretamente a vocês. Eu tenho certeza que o pastor Cris não precisaria mais estar agarrado a uma máquina de cortar grama, com chapelão no sol, não é verdade? Pastora Soraya também estaria mais de boa lá, mas Deus resolveu mexer, e o prédio foi sendo construído. Glórias a Deus que aquele prédio é construído com um propósito. Mas o propósito do pastor Cris não era mais ficar ali naquele lugar, e Deus então espalhou um pouquinho, empurrou para que ele estivesse aqui hoje. Às vezes Deus vai mexer com a gente. O que está sendo construído é lindo, e nós fazemos parte daquele povo, do movimento que está acontecendo, mas Deus já tem algo para nós, para cada um de nós. Nós sabemos que Deus, Ele tem um propósito para cada um de nós, e às vezes Ele vai nos sacudir, Ele vai nos unir a outras pessoas, a outros propósitos, outras pessoas, para que seja cumprido o propósito dEle. Às vezes nós não entendemos o que nós estamos fazendo aqui nessa cidade. Se você ainda não entendeu, você precisa buscar em Deus o propósito divino para estar aqui, não simplesmente vindo para cá porque é uma cidade onde é mais quente, tem mais calor, tem menos violência, que não sei o quê. Qual é o propósito que você está aqui hoje morando nessa cidade? Você já parou alguma vez para se perguntar isso? O que eu estou fazendo aqui? Diante de Deus. Ore a Deus, buscando nele. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou agradando a Deus com a vida que eu estou levando aqui? Mudei de cidade, estou em outro lugar. A minha pergunta é, às vezes quando eu estou aqui, e vem os momentos em que a gente começa a olhar para as nossas dificuldades, não vem? O que está acontecendo? Por que eu não estou rompendo nessa área? E às vezes você dá aquela baqueada. O que me traz de volta ao centro daquilo que eu estou vivendo, daquilo que me coloca de novo, sabe, no prumo ou na direção de Deus? É eu voltar para a palavra de Deus e lembrar, pedir ao Espírito Santo que me lembre do propósito pelo qual eu me movi para vir para essa cidade. E há um propósito de eu estar aqui. Há uma direção de Deus para eu estar aqui. Então, levanto de novo, dá uma sacudida na poeira, passo ali um remedinho no arranhado, porque dei uma tropeçada, e vamos seguir em frente, porque eu olhei para Deus novamente, e há um propósito de eu estar aqui. E então você consegue continuar em frente, você consegue ver aquilo que Deus está fazendo. Mas quando a gente está simplesmente num lugar, no meio da multidão, sem saber para onde vai, fica mais difícil quando você cai. Fica mais difícil quando as coisas começam a dar errado. Você fica perdido, porque você não tem um propósito, você não enxerga o propósito. É preciso olhar para o propósito de Deus. É preciso ver onde você está. Se onde você está realmente é com um propósito que vai agradar a Deus, ou se é simplesmente algo para te encher o teu ego. Ou algo simplesmente material, que vai acabar daqui a pouco, como a torre que esses homens estavam construindo. Era algo material. Podia ser, de repente, com algo mais forte que o que a gente tem hoje, aquele cimento deles lá, o betume, de repente, era algo
mas a gente sabe que o que aconteceu com várias construções, o próprio templo de Jerusalém, que foi construído com sua grandiosidade, com pedras enormes, as pirâmides, vocês não já veem, que está destruindo, que estão caindo as pedras, porque são coisas materiais, coisas apenas para este mundo. E uma hora vai cair, uma hora vai acabar. E a gente precisa entender que aquilo que Deus tem para nós não é simplesmente para esse tempo, é eterno, é um mover maior. E nós observamos que aquele povo ali, um dos motivos pelo qual Deus resolveu dispersar ele era, digamos assim, que seria, dentro do que é correto, o sonho de todo pastor. A gente costuma ensinar, a gente mostra o estatuto da igreja, a direção que a igreja tem, o pastor tem pregado muitas vezes mostrando a direção, para que todos nós falemos o quê? A mesma língua, a mesma direção. Cada pastor que sobe aqui, a gente senta, a gente conversa, tem que estar alinhado naquilo que Deus, no propósito de Deus derramado sobre a igreja, sobre a vida do pastor Cris e da pastora Sô, que é passado para nós, e o povo tem que caminhar, entender que há uma direção, e todos falarmos o quê? A mesma língua. Neste propósito, é maravilhoso, e tem que acontecer assim, o falar a mesma língua dentro da igreja. Como essa igreja anda, como essa igreja caminha, como ela acredita, qual é a profissão de fé? Isso, que essa igreja tem. Eu estou aqui, realmente eu entendi isso, eu faço parte desse povo, eu estou nesse... Aí sim, vamos falar a mesma língua, para que nós juntos possamos andar na mesma direção. Mas quando a mesma língua, ou o mesmo entendimento, é fora da vontade de Deus, tenha certeza que o caminho vai ser errado. Então tome muito cuidado nos teus ajuntamentos, seja na empresa, seja num curso que você está fazendo através da internet. Hoje aparecem tantos tipos de cursos, tantas coisas que ensinam na internet, tantas teologias que ensinam na internet, que não leva a lugar nenhum, que leva a construir uma torre que daqui a pouco será destruída, cairá, porque não está firmado na palavra de Deus. Então, eu vejo assim que o sonho de todo pastor é que toda a igreja fale a mesma língua. Andando, isso traz o quê? Crescimento para o corpo. E nós podemos perceber quando todos estão falando a mesma língua, quando há uma convocação, não sei se essa é a palavra, ou um chamado, um ajuntamento para fazer algo na igreja. Com todos aqueles que se colocam à disposição, que entendem que faz parte da igreja, faz parte da casa. Eu quero estar junto, eu quero estar ajudando a cuidar, eu quero estar ajudando a fazer isso, eu quero estar ajudando a fazer aquilo, eu me coloco à disposição. Ainda que eu não saiba muitas coisas, mas eu quero estar ali. O pastor ainda falou hoje com a gente ali na reunião, a gente tem feito uma reunião antes do Ministério do Louvor ali, e ele trouxe, lembrando a todos nós, sobre o que é ser levita, que às vezes a gente acha que levita é só cantar, tocar, é só aquele que está aqui em cima, fazendo e acontecendo. Não, e levita é todo aquele que tem se doado para o trabalho do templo, é aquele que ajuda na organização do templo, é aquele que vem aqui no sábado de manhã, Ramiro, e se aposta do instrumento de trabalho. Ramiro, vocês não sabem como o Ramiro é hábil, numa vassoura. Ramiro pega a vassoura, começa daquele cantinho, daqui a pouco o Ramiro se encontra com o Cláudio vindo de lá para cá, e os dois já formaram, digamos assim, um esquema de trabalho ali, e já junta ali, junta o lixo ali, daqui a pouco já vem para cá. Daí eu aqui em cima fui incumbido essa semana de o aspirador de pó. Gente, vocês não sabem o tanto de asa de cupim que tem caído aqui. Enche o aspirador, mas nós vamos tirando tudo, ajeitando. Isso é o ajuntamento que agrada o coração de Deus, por algo que é maior, não é por nós, é por Deus, é para que a casa do Senhor esteja arrumada. Deus, Ele olha para isso, Ele deseja que o seu povo viva em ordem, faça as coisas com excelência. É por isso que nós fazemos isso.
E quando há o ajuntamento do povo, quando o povo se une nisso, fica mais leve para todo mundo. É mais fácil para todo mundo. Quando estamos dentro do propósito de Deus, falando a mesma língua e agindo dentro desse propósito. Isso é fazer a vontade de Deus. Aquele povo se uniu, e nós vemos muitos ajuntamentos que, infelizmente, nos nossos dias, levam à destruição. Guerras estão acontecendo, pessoas estão morrendo, porque alguns resolvem se juntar para o mal. Alguns resolvem se juntar para fazer aquilo que não agrada o coração de Deus. E nós vemos o mundo do jeito que está. Esse foi um dos exemplos. Se você pegar a Bíblia, você vai ver várias pessoas se ajuntando para fazer coisas que não agradem a Deus, que desagradam a Deus. Mas lá na frente, um bom tempo depois, nós vemos um ajuntamento de pessoas, nós vemos Jesus fazendo a mesma coisa, ajuntando pessoas. Só que dessa vez nós vemos o quê? Um grande propósito se cumprindo. Jesus, ele chama algumas pessoas que, se você for ver, eram improváveis de trabalhar juntos. Cada um pensava de um jeito, cada um era mais turrão, o outro era mais molenga, um era, sabe, o temperamento mais forte, eu sou desse jeito e acabou. E Jesus chama esse tipo de gente, ou essas pessoas, para um ajuntamento, para um propósito. E nós vemos que esse propósito, diferente daquele que lá atrás, que foi destruído, que ficou com o tempo, esse propósito que Jesus estava agora unindo essas pessoas, era um propósito eterno, um propósito divino. Não só homens, mas também mulheres Jesus chamou e caminhavam dentro do propósito divino, um propósito eterno daquilo que Deus queria que acontecesse. Então nós vemos aqui pessoas se unindo para que a palavra de Deus fosse anunciada. O propósito antigo daqueles homens lá na Torre de Babel era o quê? Vamos ficar aqui. Vamos ficar neste lugar, nós não queremos sair daqui. É aqui que nós vamos ficar, tá bom, ninguém vai atrapalhar o nosso grupinho, sabe, hoje tem muito disso, né, o nosso grupinho está formado, está fechado, estamos juntos, e daqui ninguém vai espalhar a gente. Jesus vem para dizer que não é assim que devemos ficar ajuntados. Ele vem para dizer, nós vamos ficar juntos por um tempo, nós vamos caminhar juntos por um tempo, mas nós não vamos ficar todo o tempo juntos. Então, ô grude, você que é grude, João, de repente, né? Ô grude, cara, vai se espertando, você está muito grudado em mim. Você vai ter que uma hora ir para o outro lado. E João devia, Jesus, não quero. Está tão bom ficar aqui, Jesus, me deixa ficar aqui, eu não quero ir para lá. Jesus falava, não, rapaz, não está certo isso, Joãozinho. Deus não quer que a gente fique grudado. Tem o mundo inteiro para a gente pregar a palavra de Deus. A gente precisa fazer alguma coisa. Eu chamei vocês porque sozinho eu não vou. Agora, se vocês quiserem ficar aqui comigo, o que adianta vocês estarem aqui? Eu vou fazer tudo sozinho, então? Jesus podia ter feito tudo sozinho, mas ele resolveu ajuntar pessoas para trabalhar junto com ele. Diferente daquele povo que queria ficar junto. Não é bom ficar parado simplesmente no mesmo lugar. Nós nos reunimos aqui todo domingo para recebermos a palavra de Deus, para nos enchermos da palavra de Deus, mas não para ficarmos o tempo todo aqui dentro. Não para ficarmos o tempo todo aqui junto num grupo fechado onde ninguém possa entrar. Não, é diferente. O chamamento de Jesus, a união de Jesus, é para que depois as pessoas vão e preguem a palavra de Deus. Esse é o propósito certo. Se aquele povo tivesse se unido, vamos fazer algo para que nós possamos se espalhar pela terra e realmente fazer a vontade de Deus e andar pela vontade de Deus, teria dado certo, teria ficado eternamente aquela torre talvez de pé. Mas não era esse o propósito, então Deus entrou na questão. E Ele traz esse ajuntamento para que nós possamos entender que Jesus é diferente. Precisamos entender que Jesus nos chama com um motivo. E aí? Em determinado momento,
A palavra nos fala no Monte da Transfiguração. Eu sempre troco as palavras. Transfiguração. Onde Jesus está ali e aparece, a palavra fala, aparece Elias, aparece ali e começa a conversar, e os discípulos que estão com Jesus naquele momento, eles ficam tão maravilhados com aquilo, é tão gostosa a presença de Deus naquele lugar, que mais de que depressa, eu creio que Pedro, eu olho para lá, Pedro, mais que rapidinho, o que ele já faz? Vamos fazer umas tendas aqui, está tão gostoso ficar aqui, eu faço uma tenda para mim aqui, faz uma outra para ele ali, e nós ficamos aqui, e nem mais saímos daqui, só nós, só a gente. Nós temos os nossos grupos. Hoje é mais falado isso, né? O grupo do WhatsApp, onde só entra, ou tem só o grupo da família, né? Onde só a família sabe tudo que acontece ali, morre ali, tudo que acontece, não pode sair dali. Deus o livre se escapulir, se mandar para o grupo errado mensagem, né? Eita! Não era para ter mandado para aquele grupo, aí já foi. E nós temos aqui na igreja também os nossos grupos, GDs, GCs, grupos maravilhosos, é tão gostoso, e a gente vai caminhando tanto tempo junto, né, Ed, Andréia? A gente vai ficando tanto tempo junto, que não dá mais vontade de se largar. Fica bom o nosso grupo junto, mas não é saudável o nosso grupo junto ficar o tempo todo assim. Não é isso que Deus tem para nós. O propósito dele é que a gente se ajunte, mas que desse grupo forme outro grupo. Vai ficar bom por um tempo, aquele grupo vai ficar maravilhoso, que gostoso, não vamos ficar só a gente aqui. O outro grupo tem que sair daquele dali. Essa é a vontade de Deus. Não é interessante para Deus que a gente fique junto o tempo todo, junto. Ainda que doa no coração às vezes, a vontade de Deus precisa continuar sendo feita. Se os discípulos resolvessem que eles iam ficar só juntos com Jesus o tempo todo, você acha que hoje a gente estaria aqui? A palavra de Deus não seria pregada, não chegaria até nós. E olha que eles estavam num grupo maravilhoso, homens fortes, homens que andavam com Jesus o tempo todo, mas chega um momento que Jesus começa a falar, era no máximo 2 em 2, uniu os propósitos ali, de repente vão para lá, vão para cá, depois eles voltavam contando as maravilhas de tudo que aconteciam. Deus nos trouxe para essa cidade, Ele une propósitos. Hoje nós conhecemos pessoas novas, pessoas que moram aqui, pessoas que nasceram aqui. Estamos conhecendo porque Deus resolveu unir os propósitos para que algo maior aconteça. A salvação chegue a Blumenau. O pastor tem falado aqui, não é só a nossa igreja, é uma das igrejas trabalhando em conjunto para que o reino de Deus seja anunciado nessa cidade. Esse é o propósito. A gente vê que lá, a gente aprende na palavra de Deus que as coisas que aconteceram no Velho Testamento é sombra do que acontece no Novo Testamento. Você vê Jesus o tempo todo lá no Velho Testamento, quando você vê o cordeiro sendo preparado ali no lugar de Isaac, quando Abraão vai sacrificar Isaac, a gente vê Jesus aparecendo, uma figura de Jesus ali, trazendo o sacrifício no lugar de Isaac. A gente vê Jesus na arca de Noé sendo um instrumento de salvação. A gente vê Jesus em vários momentos ali, até que lá no Novo Testamento cumpre-se a palavra, cumpre-se a vontade de Deus e vem Jesus, a salvação verdadeira, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, aquele que agora é para sempre. Jesus, o Cordeiro que tira o pecado. Nos unimos a Ele. Ele é a argamassa, Ele é o betume, Ele é aquilo que nos liga a Deus. Sem Jesus não existe propósito. Deus olhou e viu uma humanidade, cada um indo para um lado, perdido, como na rua 15, cada um indo para um canto, e Ele envia Jesus para trazer uma direção. E agora todos nós olhando para Jesus, nós sabemos para onde nós estamos indo. Jesus, em muitos momentos, Ele estava à mesa com seus discípulos.
Era ali que ele ensinava eles. Era ali que ele sentava com eles e revelava a eles os propósitos, aquilo que Deus queria, ensinando. E ele nos chama à mesa também nos dias de hoje. Eu vejo também que o que nós estamos vivendo hoje é sombra do que está por vir. O que nós faremos hoje aqui, através da Santa Ceia, é sombra do que está por vir. Um dia nós estaremos na mesa com o nosso Deus. Um dia nós estaremos na mesa com o nosso Senhor, quando finalmente a noiva, que é a igreja de Cristo, estará casando com o noivo, que é Jesus. E ali todos nós estaremos reunidos novamente, sendo cumprido o propósito eterno de tudo isso que nós vivemos aqui, que é estar um dia na glória com o Senhor. E nós não queremos estar apenas nós lá, porque pensa numa mesa grande. A mesa da tua casa é grande? Eu morava numa casa em São José, a gente tinha uma mesa, não era muito grande, mas a casa era pequena, a mesa parecia grande. Tinha que ficar as cadeiras encostadas num canto, mas no céu, pensa no lugar grande, pensa na mesa grande. Tem lugar para a humanidade toda, todos aqueles que aceitarem Jesus, tem lugar. A palavra de Deus diz lá em Apocalipse, lá no capítulo 19, quem estiver aí, parece a testa da Rebeca. É, a testa da Rebeca. Apocalipse capítulo 19, versículo 7. Nós já estaremos nos encaminhando para o final. Amém? Diz assim, ó: alegremo-nos, exultemos, e a Ele demos glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e sua noiva já se preparou. Continua ali. Ele recebeu um vestido de linho mais fino, puro e branco, porque o linho fino representa os atos justos do povo santo. Continua. E o anjo me disse: escreva isto: felizes os que são convidados para o banquete de casamento do Cordeiro. E acrescentou: essas são as palavras verdadeiras de Deus. Eu e você fomos convidados, fomos unidos a um propósito, e o propósito final é de anunciarmos a palavra de Deus a toda a humanidade, para que um dia todos nós estejamos nesse banquete. Só há uma maneira de estar lá, é através de Cristo Jesus. Ele une propósitos. Hoje a pessoa que você conhece no teu GD, não é por acaso que você está ali. Você que está vindo caminhar com a gente aqui nesta igreja, pare um pouco, pense, qual o propósito que Deus tem com a minha vida, me trazendo a esta igreja, me fazendo ou me conectando a essa pessoa que eu conheço hoje na igreja. Qual é o propósito? Não, tenha uma certeza na sua vida, não é à toa, há um propósito nessa união. Eu creio nisso, eu creio nisso. Um dia eu conheci pastor Cris, através da mana dele. Apareci lá, conquistei a bela morena, com meu belo charme, mas havia um propósito nisso, nessa união. E o propósito era que um dia nós estivéssemos pregando a palavra de Deus. Nós entendemos qual era o propósito. E hoje nós estamos aqui. Eu gostaria de chamar o pastor Cris, porque um dos propósitos é que nós estamos aqui hoje é para anunciar a palavra de Deus e participarmos juntos da ceia do Senhor. Um dia talvez nós não entendemos, né, pastor? Porque estávamos nos achegando. Ontem eu vim pegar alguma coisa aqui, ele estava ali, eu falei: é o cunhado chegando. Esse é um dos propósitos dos cunhados, né? Né, Ed? É o cunhado chegando. Mas a gente entende que há um propósito maior na nossa união, que é pregar a palavra de Deus. E que se você entender que Deus te colocou aqui com um propósito, você também vai viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Glória a Jesus.
Ainda bem que Deus reverte tudo que é mal em bem, né? A primeira vez que eu vi o Everaldo, eu falei, meu Deus, por que a Adriana anda trazendo esse povo, andando com essa turma? Só que daí fui conhecendo, e na verdade eu conheci ele de longe, e eu estudava na mesma escola, só andava com quem não prestava. Daí quando eu vi ele junto, eu falei, meu Deus do céu. Mas ele se converteu, glória a Deus, Jesus é muito bom. Amém? Amados, tem pessoas que não puderam estar aqui, que gostariam de estar na Santa Ceia, participando, mas não puderam estar aqui. Então, quando isso acontece, vou dar um exemplo do Carlos da Georgina. Ele está trabalhando e ele fala, pastor, manda o link aqui, que eu quero... Daí ele coloca lá e ele obriga os outros garçons e o pessoal da cozinha a assistir o culto com ele. Então, provavelmente ele está assistindo. A Thalia ainda não ganhou bebê, gente. Ainda não ganhou. A Aimee está lá, né, firme e forte. Ela está em casa assistindo também. E o Ademir da Sol, o Dedê, sabe Deus por onde ele está agora. Que ele está trabalhando em Curitiba e ele fica viajando. Mas se ele estiver parado, a gente passa o link para ele também. Mas eu tenho certeza que essas três, em especial, gostariam muito de estar aqui participando da ceia. Então, eu quero só que você compreenda isso. Participar da Santa Ceia não é algo qualquer. A gente, quando você não puder vir, você quiser só vir, a gente manda o link para você. Mas nós não colocamos aberto, porque nosso objetivo é congregar. Amém? Amados, então, a Santa Ceia, realmente, ela é um marco para a nossa vida. Eu quero ver se você consegue lembrar disso, ó. Aqui eu plantei couve, o Luiz, meu parça ali de horta, nós plantamos couve. Eu gosto de salada de couve. Não é todo mundo que gosta da couve crua. Mas toda vez que eu vou cortar a couve e fazer uma salada, eu lembro de quando eu era criança, quando eu tinha 6 anos de idade, tinha uma vizinha, eu não lembro se ela era polonesa, ucraniana, Nena. E ela ia fazer saladinha de couve para a gente comer. E eu lembro, quem aqui já fez saladinha de couve aí quando era criança? Nem todo mundo, que não é todo mundo que tinha em casa, né, pés de couve. A Tainá fez, a Thalita e tal. Mas é um memorial, é uma lembrança, é uma memória que nós temos na nossa mente. Jesus, antes da noite que ele foi traído, sabe o que ele fez para marcar a nossa memória? Ele pegou e instituiu a Santa Ceia. A Santa Ceia, poderíamos dizer que é um jantar, poderíamos jantar juntos, é uma ceia de Natal e tal. Mas para nós hoje, o cheirinho do suco, o pegar o pão na nossa mão, nos leva naquela noite em que o Senhor foi traído por mim e por você, pelos nossos pecados. Não foi só o Judas, o Pedro que negou. Nós traímos o Senhor em todo o tempo, com os nossos pensamentos, não amando os nossos irmãos. Às vezes somos preguiçosos, arrogantes, orgulhosos, soberbos, e a lista é grande. Mas quando nós chegamos na Santa Ceia, nós olhamos, nós lembramos da dor, da traição, do abandono e da morte. E Jesus disse, sempre que vocês participarem, vocês estão anunciando a minha morte. E por quê? Meu Deus, Santa Ceia é para lembrar de morte? Sim, porque Ele morreu a nossa morte. É para você lembrar que você está vivo porque Ele morreu a tua morte. Que você tem a salvação porque Ele pagou o preço. Isso é graça. Nós não merecemos, e ainda essa mesma graça não merecida nos enche de força, amados. E a Santa Ceia é para isso. O participar aqui, sabe? Não é você comer na tua casa lá um filé mignon e um outro comer um pezinho de frango. Não é um tomar um refrigerante ou um suco do melhor ou tomar uma água com açúcar. É a mesa onde nós comemos todos iguais. É onde os nossos pés sujos ou aleijados estão debaixo da mesa e todos nós sentamos e comemos. A Santa Ceia é para isso, amados. Então, nesse momento, eu vou fazer o seguinte, nós vamos cantar uma canção. Enquanto nós cantamos a canção, eles vão passar distribuindo a ceia. Você que vai participar, você vai se colocar de pé,
vai segurar nas tuas mãos, vai adorando ao Senhor, e depois nós vamos todos orar juntos para participar, para orar e para participar. Amém, amados? Ok? Então gente, não tem uma forma, tá? Hoje nós vamos fazer desse jeito. Você que vai participar, se coloca em pé e os irmãos vão até você para servi-los. Seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Mais que a neve, mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alto que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele eis nessas chagas pureza, clama pecador, pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna Mais que a neve, mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alto que a neve serei. A palavra do Senhor nos diz em 1 Coríntios 11, 23: porque eu recebi do Senhor o que também lhe entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer do pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Amados, nesse instante, com seus olhos fechados, fala com o Senhor, com o cálice nas tuas mãos, com o pão nas tuas mãos. Fala com o Senhor o que você precisa se arrepender, porque a palavra do Senhor coloca ali para nós
algo assim que é muito importante e simples, que a gente analise, que a gente possa analisar. E esse analisar é, a primeira coisa, nós somos o corpo de Cristo. Nós somos. Cristo é o cabeça. Nós somos o corpo. E esse pão e esse cálice, eles não só representam de uma forma separada, mas unida a nossa vida como igreja. O trigo que é colhido, que é moído, que é misturado para se tornar pão. O cálice que é o suco da videira, que é plantado, que é regado, que é colhido, que é esmagado para se tornar o suco. Assim é a vida da igreja. Nós chegamos e nós somos trabalhados pelo Senhor para nos tornarmos alimento para o nosso próximo, para sermos pão, o pão que alimenta, para sermos o suco, o vinho que leva alegria. Amados, cada vez que nós participamos da ceia, nós precisamos lembrar que Jesus morreu a nossa morte para vivermos a vida dele. Só que para vivermos a vida dele é necessário todos os dias mortificar a nossa carne. Por isso eu quero fazer uma oração e peço que você repita junto comigo: Senhor Jesus, nessa manhã, como igreja, nós nos arrependemos dos nossos pecados, por ter te ofendido, por nossos atos, palavras, pensamentos e ações. Nessa manhã, eu me comprometo com meus irmãos e com o Senhor, e me esforçar para ser igreja, para ser corpo, para poder amar o meu irmão, para ser alimento para o próximo, levando a tua palavra, que é vida, e levando, Senhor, a tua vida, que é alegria e luz em meio às trevas. Amém. Pai, nós apresentamos a Ti esses elementos, crendo, Senhor, que Tu és poderoso para colocar nesses alimentos, Senhor, e nesse elemento, o Teu poder, ó Deus. Aqui na igreja nós sabemos que tem pessoas doentes, tem pessoas, Senhor, preocupadas, ansiosas, mas hoje nós chamamos, Senhor, a existência, essa unidade, essa comunhão, Pai, sobrenatural, através do Teu Espírito Santo. E Pai, no nome de Jesus, ao participar desse pão que foi moído e desse cálice, Senhor, que foi esmagado, nós tomamos posse da Tua palavra de Isaías 53, que pelas Tuas pisaduras nós somos sarados, curados, Senhor. Nós tomamos posse da Tua morte na cruz e tudo que o Senhor conquistou lá, Pai, que venha, Senhor, que a gente possa tomar por direito, Pai, no nome santo de Jesus Cristo. E quero pegar essa palavra, Senhor, nós queremos fazer isso até que o Senhor venha. Diga assim, querido: até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Oh Deus, nos purifica, Senhor. Vamos comer todos juntos. Vamos participar do cálice. Até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Oh Deus, aleluia. Que a neve
nos faz livres. Oh. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Nesse momento eu oro junto com a igreja, pela igreja que está espalhada por todo o mundo, Senhor, por todas as igrejas que estão no Brasil nesse mesmo instante celebrando a ceia. Mas eu clamo, Senhor, por nossos irmãos perseguidos, em especial pela Nigéria, Senhor. Nós estamos aqui, vamos para a nossa casa, vamos desfrutar do que o Senhor tem nos dado, mas eu clamo por esses irmãos, Pai, que tiveram famílias sequestradas, entes queridos assassinados, pessoas que foram raptadas, Senhor, estão ainda nas mãos de sequestradores. Ó Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu peço em primeiro lugar o consolo para aqueles que tiveram perda, coragem e ousadia para aqueles, Senhor, que estão vivendo esse momento de sequestro. Eu peço, Senhor, no nome de Jesus, que a Tua palavra se espalhe cada dia mais na Nigéria e nesses países perseguidos, porque o que nós mais queremos é a Tua volta, Senhor. Só assim teremos paz verdadeira com a Tua volta. Senhor, nós sabemos que nada, Senhor, nem uma gota de sangue cai na terra sem o Teu conhecimento. Nós sabemos que o Senhor é o Deus de justiça e o Senhor faz e fará justiça. Mas eu peço nesse instante, ó Deus, o Teu mover sobrenatural, Pai, para que o Evangelho alcance logo, Pai, aos confins da terra. Usa-nos aqui em Blumenau, usa-nos para que possamos apressar a Tua volta e realmente possamos cear contigo face a face, como a Tua palavra diz, até que o Senhor venha. É isso que queremos fazer, Deus, no nome de Jesus. Te louvo, Senhor, por esse culto. Te louvo, ó Deus, pelo tempo do louvor, da adoração, da ceia. Ó Deus, eu te agradeço por cada pessoa que saiu da casa para estar aqui. Que eles possam sair levando a Tua paz, levando o Teu amor, a Tua alegria. Usa-nos, Senhor, poderosamente na pregação do Evangelho. Querido, coloca a Tua mão na posição de receber. Ó Deus, vem sobre essa vida, vem sobre essa família, Senhor, de uma forma sobrenatural. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco, hoje e sempre. Amém, amém, querido. Vá em paz no nome do Senhor Jesus Cristo.